Obrigada, né? Eu sou Franci Melry. Foi pedido que a gente fizesse a audiodescrição, não é isso? Ou não precisa? Sim, por favor. Eu não sou muito boa nisso, né? Não Se é a você minha área, também mas eu tiver vou o tentar. sinal, o seu sinal, Não, se não, tudo bem. não tenho. Eu sou Franci Melry, tenho pele clara, o cabelo curto, cacheado, vermelho, uso óculos sem armação, só a lente, lábios grossos, e eu acredito que é isso. Com relação ao meu trabalho, né, educando crianças com Enneagrama. Então, o primeiro ponto que eu tenho para colocar, Enneagrama é um conceito, uma ideia, uma forma de entender, né, o ser humano, né, nós no mundo, bem antigo, né, é anterior, esse estudo, esse conhecimento, ele é anterior a Cristo, né. Então, assim, ele traz a ideia de que existem 9 personalidades diferentes, onde todos nós, nesse planeta, nos encaixamos, né? Eu acho que casa muito bem com esse lugar que eu estou hoje para falar. Então, o Enneagrama ela vai falar de 9 tipos de personalidades diferentes. E ele surge, se puder passar o slide, ele surge a partir do estudo com as ele surge para mim, né? O projeto surge para mim a partir dos estudos com as habilidades socioemocionais, né? Que é oferecido pela prefeitura através da professora Mona Lisa. E aí a gente começou a buscar esse conhecimento, né? Dessas habilidades, esse autoconhecimento também, porque a gente precisa se conhecer para poder lidar com essas crianças tão diferentes, tão diversas, né? E assim, começou com um estudo de disciplina positiva, CNV, até chegar ao Enneagrama. E aí, a professora Mona Lisa, ela solicitou professores que tivessem disponibilidade para aplicar esse projeto em sala de aula, né? E como eu já vinha acompanhando ela, né, com esses estudos, e eu sentia muito essa necessidade, quanto mais a gente estuda, mais tem a necessidade de conhecer, eu me ofereci a minha sala de aula para ser esse laboratório, né, para ela sobre o Enneagrama. E ela falou para mim, me apresentou o projeto, né, o nome do projeto dela é Educando Crianças com Enneagrama na sala de aula, ajudando crianças a cultivar caminhos de crescimento a partir da consciência, né? Então, a gente traz para a criança e para nós essa consciência de quem somos, como sentimos, o que sentimos, esse conhecimento de que cada um pode sentir de um jeito e tudo bem, né? E coisas que esses estudos nos trazem. Tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir alegria, tudo bem sentir tudo que a gente sente, tudo bem sentir tristeza, e aí a gente vai trabalhar com isso, né? E nesse momento, eu estava numa sala de aula com crianças que estavam muito à flor da pele nos sentimentos. Eu acredito que pós-pandemia, né, que foi esse momento que a gente viveu, e ainda dentro da pandemia em 2022, era um pós que a gente ainda ficava inseguro, as crianças estavam nessa efervescência mais ainda, todos nós, então a gente foi trazer esse trabalho para a sala de aula e reconhecer com as crianças o que a gente sentia, como que a gente sentia. E o que é legal é, assim, a turma, era uma turma de 5º ano, abraçou esse projeto, né? Eu cheguei para eles, eu falei do que se tratava, eu falei o que a gente ia aprender, o que a gente ia estudar, e o grupo abraçou totalmente o projeto, né? Esse conhecer, o autoconhecimento, porque muitas vezes a questão das
competências socioafetivas fica muito assim no discurso, né? Ah, mas a gente já faz, a gente trabalha a criança integral, a gente trabalha a criança como um todo. Só que é necessário, né, a gente parar realmente para ver, né? Então, eu tenho uma criança, eu vou citar aqui um exemplo que como que funciona isso? O Eneagrama, ele traz, como eu já falei, 9 eneatipos, né? Então, a mesma ação que eu gerar, ela vai impactar uma criança, que seria o tipo 1 de um jeito, o tipo 2 de outro, o tipo 3 de outro, o tipo 4 de outro. Cada personalidade, ela vai ser impactada de uma forma. E por que isso é importante? Porque se eu sei como eu impacto o meu aluno, eu vou saber como chegar nele. Se eu sei, ou eu imagino, né, pelas ações do meu aluno, pela forma que ele se comporta, eu vou estudando e eu vou vendo e eu imagino. Essa criança, ela é o tipo 3. E eu sei que ela é esse tipo, eu sei de que forma eu vou poder impactar ela, né? E eu sei também em que momento eu devo agir. Por favor, passe o slide. Então, assim, pode passar para o próximo, que aí é só a descrição. Então, assim, a gente foi tomando essa consciência com as crianças. Na parte de baixo, que eu tenho várias fotos desse trabalho com ele, né? Que foi muito rico. Então, a gente parava, a gente sentava, a gente conversava e a gente identificava com as crianças as formas que elas se viam e que o outro havia. Por exemplo, a criança do eneatipo 1 é uma criança muito perfeccionista, é uma criança. E aí a gente estende para o adulto também, porque esse eneatipo a gente leva para a vida. Então, é uma criança que não gosta de bagunça, que quer tudo muito organizado. Então, a gente ia identificar isso. Os colegas, eu trazia uma informação, por exemplo, quem aqui vocês acham que é uma criança que é muito organizadinha? E aí os colegas diziam, eu acho que é fulano, eu acho que é... E aí depois que eles diziam, eu perguntava à criança, você concorda com isso que foi dito de você? E aí, geralmente, na maioria das vezes, as crianças concordavam. E elas se concordam. Então, o nosso exercício hoje vai ser experimentar não fazer isso. Por quê? Porque os nove eneatipos, eles são importantes para o nosso equilíbrio e nosso desenvolvimento. Se a gente ficar muito preso naquele tipo, a gente acaba não evoluindo em outra área. Então, o primeiro que a gente fez foi com o eneatipo 1, e aí 3 crianças foram citadas e elas foram convidadas a experimentar nesse dia, nesse momento, a gente fazia isso no dia, não se preocuparem tanto com a organização, não se preocupem, e até fazerem o inverso. E as crianças que não foram citadas, elas foram convidadas a experimentar o eneatipo 1. Então, se a criança não era muito organizada, hoje, nesse momento, nesse dia, ela ia tentar dar mais atenção a esse eneatipo. E assim a gente conseguia trazer eles para esse equilíbrio. E no final do dia, né, a gente lançava o desafio no começo do dia, e no final do dia eles davam uma resposta, né? E as crianças que foram convidadas a não manterem tudo organizadinho, elas não manterem aquele padrão, elas falaram da dificuldade que foi. E as crianças que tiveram que, nesse dia, experimentarem toda essa organização, todo esse cuidado, elas também falaram. E isso foi feito com várias características de cada eneatipo, o projeto foi o ano todo, e foram feitas com várias características de todos os eneatipos durante todo o ano, e a gente ia experimentando. E se algum dia, nesse percurso, a gente não conseguia fazer a atividade, né, por algum motivo, porque a aula ia terminar mais cedo, porque eles cobravam. Por quê? Porque é autoconhecimento e enriquece muito, né? Então, eles estavam se conhecendo, eles estavam conhecendo o outro e eles estavam passando a respeitar muito.
Quando teve o relato dessa atividade no outro momento, o que mais chamou a atenção foram as crianças que tinham explosões de raiva, que era uma característica nessa turma. Eu tinha um grupo de crianças bem explosivas, e aí por isso que eu comecei o relato dizendo tudo bem sentir raiva, e foi isso que a gente trabalhou com as crianças. Tudo bem sentir raiva. Agora, o que a gente vai fazer com essa raiva? Né? Eu vou bater no meu colega porque eu estou com raiva? Aí a gente vai pondo os limites. Não. Então, na hora que diz assim, qual a criança que não consegue controlar os seus impulsos e tem explosões de raiva? E aí, os colegas identificaram a criança, assumiu, né, que tinha raiva, mesmo que não conseguia. E eu tinha um caso de uma criança que era repetente, né, ele já vinha do ano anterior, e ele tinha sido reprovado, um dos motivos é porque não tinha avaliação. Ele ficava tão frustrado na hora de fazer uma prova, na hora de fazer uma atividade, que ele rasgava o caderno, ele rasgava a prova e ele saía da sala furioso. E foi feita uma reportagem pela TV Câmara e ele fala, hoje eu consigo controlar minha raiva. Aí surgem perguntas do tipo... Rosemary, só para informar que tem 5 minutinhos, certo? Para você concluir. Ok, obrigada. E aí surgem as perguntas assim, então pronto, está resolvido, ele aprendeu, nunca mais na vida ele vai ter explosões de raiva. Não, não é isso. A diferença é que a gente, enquanto conhecedor, enquanto professor, a gente começa a entender como aquela criança funciona, a gente ajuda a criança a lidar com aquilo, a encontrar caminhos, dar outras possibilidades, e ele vai aprendendo a se autorregular, né? Ele não vai, em outros momentos durante o ano ele teve, só que ele evoluiu, ele cresceu, porque ele começou a se entender, a entender como funcionava, como eram aquelas reações dele, e entender também que a raiva foi uma avaliação feita com as crianças na turma, a raiva é muito importante. É importante que a gente saiba colocar para fora... eu estou focando na raiva, mas a gente fala de todos os sentimentos, né? Porque o tempo realmente é muito curto. E a gente a gente leu o livro, né? 9 Estrelas na Terra, de André Prudente, e que fala assim de todas as personalidades. Cada personalidade é uma história. E aí a gente foi, e aí tem a criança que tem explosões de raiva, e a gente foi avaliar. E aí, gente, o que falar sobre esse sentimento? E a gente concluiu, enquanto grupo, né, que a raiva é um sentimento importante, sim. Por quê? Porque se eu estou num lugar, né, a gente levou, porque tudo nesses momentos eram discussões, eram conversa, eram escuta desses alunos, que quando uma pessoa ela é oprimida ou assediada, a gente chegou nesse critério do assédio, e ela não conseguir ter essa raiva para se mover, ela não tem como se defender, né? Porque às vezes a gente tende a achar que raiva não é bom, tristeza não é bom, né? A gente classifica alguns sentimentos de sentimentos negativos, e não é isso. O sentimento não é negativo, é sentimento, a gente sente, e é assim que funciona. Pode passar os slides para eu ir acompanhando? Por causa do tempo, eu quero ver se tem mais alguma coisa importante que eu deixei. Agora, sim, o principal ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês é que as habilidades socioemocionais requerem planejamento, é um processo e é uma decisão pessoal nossa, enquanto professor, né? Porque eu posso achar que não é importante. E se eu achar que não é importante, eu não vou levar para a minha sala de aula. E eu vou perder uma riqueza imensa de construção. Dá trabalho? Tanto quanto qualquer atividade em sala de aula dá trabalho, quando você se propõe a fazer. Então, assim, no geral, foram momentos ricos e prazerosos de ter com as crianças, porque a gente conhece melhor elas, se conhece melhor, porque se eu sei quais são as minhas reações, eu vou entender por que aquela ação do aluno me incomoda tanto, porque eu sei qual é o meu eneatipo e eu sei o que me incomoda. E aí eu vou também ter minhas próprias superações, né?
E as crianças, elas crescem muito também nessa compreensão com o outro, né? Falando ainda do aluno que tinha muitas explosões de raiva, quase no final do ano, que ele já tinha muito tempo sem ter, ele teve uma explosão de raiva, e nesse momento, todas as pessoas esperam o quê? Esperam uma bronca, esperam um castigo. E a nossa proposta não é essa, não é trabalhar dessa forma. E aí eu chamei ele, né? A gente tinha um auxiliar de sala, eu deixei o auxiliar de sala com a criança que ele agrediu, infelizmente ele foi lá e deu um tapa no menino, e saí para conversar com ele. E ele esperava o quê? Vá para a direção, vá para a coordenação. E aí eu cheguei para ele e falei, você não viu nenhuma outra forma de resolver essa situação? E ele olhou para mim e ele disse, professora, se fosse qualquer outra pessoa, tinha feito isso, porque ele ficou gritando e pulando que tinha ganhado o jogo. No caso, tinha sido um jogo. Tinha outra forma de reagir? E aí eu apresentei para ele. Eu falei, você poderia ter saído da sala, e ele se admirou, podia? E ele sabia que podia, mas no momento da raiva ele não viu. E as outras pessoas que estavam vendo ficaram rindo, porque não entenderam como que ele podia ficar tão feliz com uma coisa tão simples, né? E esse aluno que pulou, que gritou, que comemorou, é um aluno que tinha TDAH, então as coisas dele eram bem intensas. E para esse aluno que tinha explosão de raiva, é um aluno que ainda está, uma pessoa, né, que ainda está aprendendo a lidar com frustrações, né? E concluindo, o grande ensinamento que eu acredito que a gente tem, estudando com o Mona Lisa nas habilidades socioemocionais, é que todo mundo merece ser tratado com respeito, né? Então, se quando um professor vai lá e briga e se altera e tem extravasa de alguma forma a sua raiva, de alguma forma que não é legal, esse professor ele não vai ser botado de castigo, esse professor não vai ser chamado, não vai ser mandado. Então, por que com a criança a gente faz diferente? Então, a gente conversa com um colega, olha, você devia ter mantido a calma, não foi legal o que você fez, a gente também leva esse mesmo padrão para a criança. Olha, tinha outras formas de resolver? Por que você não resolveu? E aí, as crianças foram para o recreio, não perdeu o recreio, não perdeu o momento, parou um pouco para conversar, e na hora do recreio, essas duas crianças já estavam juntas de novo, brincando. Eu não pedi a Gabriel, um nome aleatório, que fosse pedir desculpa ao colega. E depois eu descobri que ele foi lá e pediu desculpa. Eu não precisei impor uma desculpa que não viesse do coração dele, que é outra coisa que a gente aprendeu no começo do ano, ou no decorrer do ano, né? Essa questão, a desculpa, ela tem que ser verdadeira. Se eu me arrependi, se eu achei que não foi legal, eu peço desculpas. E aí vai toda essa reflexão sobre o fazer, sobre o reagir no decorrer do processo. Obrigada.